vídeo passado eu percebi que eu tenho que começar a falar um pouco mais lento quando eu for gravar, porque aí eu consigo cortar melhor e fica melhor para o pessoal me entender. É um feedback que eu tive a respeito do vídeo passado, mas eu vou tentar. E eu não consigo olhar diretamente para a câmera, meu TDAH não deixa, mas vou tentar me forçar. Muitos coaches vêm falando por aí das aplicações da física quântica no mundo, no dia a dia, no espírito, na mente, não sei o quê. E se você viu o vídeo passado, você sabe que isso é balela. Mas se isso tudo é balela, qual de fato é a aplicação da física quântica no mundo real? Por que ela existe e por que tem gente de fato estudando ela? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rubens, eu sou formado em Física, mestre em Física pela UFRJ e trabalho com a área que tem mais aplicação tecnológica dentro da Física, que é a Física da Matéria Condensada. Eu acho que nada mais justo do que, antes de eu falar sobre as aplicações da Física Quântica no nosso dia a dia, eu explicar o que é essa área da Física da Matéria Condensada, né? Qual que é a necessidade de uma Física da Matéria Condensada? E aqui eu não posso deixar de citar o artigo do Anderson, que é um artigo chamado More is Different, ou Mais é Diferente, que ele trata justamente dessa questão de por que a gente tem que trocar nosso formalismo teórico de explicar as coisas, nosso jeito de ver o mundo, cada vez que a gente aglomera mais coisas. E o que eu quero dizer com isso? Se você estudar partícula por partícula na física, você entende que isso é algo muito distante da realidade. Então você tem que fazer uma escadinha do seu conhecimento de forma que cada vez que as coisas vão crescendo, aglomerando, elas vão ficando mais complexas e novos efeitos vão surgindo. Então a física da matéria condensada é a parte da física que conecta tanto o mundo microscópico quanto o mundo macro. É ali aquele meio do caminho. Então você consegue olhar para o mundo micro, o mundo quântico, sob um ponto de vista macroscópico, mas também o contrário, o mundo macroscópico sob o ponto de vista do mundo quântico. Que essa é a parte mais legal. Um exemplo bem simples é quando a gente vai trabalhar no básico da física quântica sobre átomo de hidrogênio. Isso aqui todo aluno de graduação já resolveu esse problema, já viu esse problema, já viu a aplicação desse problema. Quando você trabalha com um átomo de hidrogênio, você tem um próton e um elétron, você soluciona a equação de Schrödinger para esse problema, você obtém lá os polinômios de Legendre, eu confundo os dois, perdão. Mas você tem aquilo ali, um sistema bem simples, né? A partir do momento que você soluciona esse problema, você começa a complicar ele de forma a tornar a teoria mais próxima da realidade. Você começa a se aproximar do mundo real. Você resolveu um átomo isolado. Vamos formar agora uma molécula de hidrogênio, por exemplo? Aí você também consegue fazer esse tipo de coisa. Mas nosso mundo não é formado de moléculas isoladas. Nosso mundo tem sólidos. Então, como átomos isolados se aglomeram para formar sólidos e como essa aglomeração de moléculas, de íons, forma as propriedades que a gente enxerga no mundo macroscópico. Só a título de curiosidade, quando a gente trabalha com um átomo, bem, é uma unidade de átomo. Mas quando a gente está no mundo macroscópico, a gente trabalha com mols de átomos. E um mol é 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, como eu traduzo essa física de poucas partículas, essa física quântica de poucas partículas, para uma física quântica de muitos corpos? Então a pergunta que fica é, como a gente faz mecânica quântica com esse tanto de átomo? Então a ideia da física da matéria condensada é justamente esse. A gente estuda aglomerados de átomos, vê como é o comportamento da matéria nesses aglomerados de átomos, ou seja, como esses átomos se comportam quando eles estão sendo perturbados por outros átomos ao redor, formando ligações químicas, um ambiente cristalino, alguma coisa assim. E não só isso, a gente estuda quais são os fenômenos novos que aparecem por emergência. Sim, existem fenômenos que aparecem do nada. Informação nova sendo criada espontaneamente por princípio de auto-organização daquele sistema. Basta você pensar, quando a gente tem muitos átomos, eles se rearranjam de forma a minimizar a energia de todo mundo, né? Princípio de minimização de energia. Resumindo, a gente tem átomos isolados, a gente aglomera esses átomos para formar alguma coisa, e quando eles se aglomeram, pelo princípio de minimização de energia, para minimizar a energia de todo mundo ao mesmo tempo, eles formam estruturas não triviais. A formação de estruturas não triviais dá origem a fenômenos emergentes que não tinha como
você prevê estudando átomos isoladamente. O estudo de átomo por átomo não te leva a um estudo da física da matéria condensada. Por isso que no artigo lá do Philip Anderson, não lembro. Paul Anderson, P. Anderson, alguma coisa assim. Ele fala que mais é diferente, porque a partir do momento que você vai aglomerando mais coisas, você vai tendo um nível de realidade diferente. Seu olhar, seu filtro, seu óculos que você coloca para enxergar aquela realidade tem que ser um pouco diferente. Seria isso, tá? Então, dessa forma, a gente muda a pergunta. Antes a pergunta era, como a física quântica é aplicada no nosso dia a dia? Agora a pergunta tem que ser, como a física da matéria condensada se aplica no nosso dia a dia? Lembrando que física da matéria condensada quer dizer o estudo da matéria em seus estados condensados, isto é, seu estado líquido ou sólido. Então, como que isso se aplica na nossa vida? E agora que entra a parte mais legal de todas, na minha humilde opinião. Toda a eletrônica moderna é baseada em física da matéria condensada. Tudo. O mundo contemporâneo é formado por física da matéria condensada. Nossa, o que você quer dizer com isso, Rubens? Chips, processadores, memórias, transistores, tudo que tem de eletrônico é baseado em física da matéria condensada. E aqui eu não estou falando de tipo, foi descoberto essa coisa e depois a física da matéria condensada veio explicar. Não. A física da matéria condensada teorizou a possibilidade de existência de um tipo de matéria bem específico chamado semicondutores. Tá? O semicondutor é um tipo de material, não um tipo de matéria, eu me equivoquei, capaz de ser tanto isolante à temperatura ambiente, mas quando você muda um pouquinho a energia daquele sistema, ele passa a ser um condutor. Você tem um controle de corrente elétrica muito sensível naquele sistema. E isso você pode usar para amplificadores e um monte de coisa, mas em primeiro pensamento, imagine um semicondutor como sendo a possibilidade de você conseguir transicionar o mesmo material entre um isolante e um condutor. Os transistores, eles são os filhos mais conhecidos da física da matéria condensada. Antigamente chamada de física do estado sólido, tá? Esses nomes são meio complicados, porque física da matéria condensada fica parecendo que eu estou falando que eu trabalho com leite condensado. Aí física do estado sólido fica parecendo que eu trabalho com cocô. Mas assim, né, entre leite condensado e o outro, eu prefiro leite condensado. Os transistores são os filhos mais famosos da física da matéria condensada, como eu estava falando. Eles estão presentes em processadores, amplificadores, transmissores de sinal, receptores, ou seja, a física da matéria condensada está toda na palma da sua mão, que é seu smartphone. Além disso, a memória SSD leva o nome da área que a criou, né? Solid State Drive, ou disco de estado sólido. A gente também tem o diodo emissor de luz, que a gente conhece como LED, que está no nosso dia a dia, né? Que também é um fruto da física da matéria condensada. A gente ajustando os materiais de forma que quando a gente coloca energia elétrica neles, eles emitem mais luz e menos temperatura. Isso é física da matéria condensada. E nada mais é do que a junção de dois tipos de semicondutor. Um semicondutor que a gente diz dopado positivamente, outro dopado negativamente. E aqui no quesito doping a gente está falando que ele está carregado positivamente, outro carregado negativamente. A gente, por exemplo, tem um silício, a gente coloca mais carguinhas positivas lá, por exemplo, colocando galho, salvo engano. Para dopar negativamente, a gente coloca fósforo em silício. E assim, LED tem muita aplicação, eu não vou falar de todas aqui, então eu vou deixar aqui na descrição um link que você pode acessar todas as aplicações que o LED tem na sua vida. Tá? E como eu disse, LED é uma aplicação direta da física da matéria condensada no nosso dia a dia. Além disso, a gente tem o laser, que a sigla dele, traduzindo para o português e eu vou pegar uma cola e eu não tenho vergonha disso porque o nome é muito complicado. Amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Isso nada mais é de você ter um material que é um aglomerado de átomo e você começar a energizar ele, e a partir do momento que você energiza, todo mundo vai para um estado que a gente diz um estado excitado, ou um estado mais energético, e quando um desses átomos decai, ele libera um fóton. E esse fóton estimula os outros átomos ao redor a decaírem também, liberando fóton na mesma frequência daquele fóton original que estimulou eles. Então você tem agora um feixe coerente, que a gente diz, de luz na mesma frequência.
que significa coerente? Que eles estão em fase, eles estão caminhando juntos, assim. E assim, laser tem um monte de aplicação também. Tem aplicação, pô, pra fazer depilação a laser. Pra fazer leitura, ler CD, leitor de DVD, Blu-ray, sabe? A mira a laser, indicadores, pointers, sabe? Então, assim, o laser tá no nosso dia a dia. Pra fazer transmissão de sinal, o laser é muito importante. Até uso em guerra pra fazer transmissão de código Morse. Então, assim, o laser em si, ele tem muita aplicação no nosso dia a dia. De novo, eu não vou falar de todas. Vou deixar uma lista aqui embaixo sobre as aplicações do laser, que é também um filho da física da matéria condensada. E isso porque eu nem tô falando agora sobre TVs. Por quê? Como assim falar de TVs? Existem televisões hoje em dia de pontos quânticos, que é ou também chamado de Quantum LED, que essas televisões são literalmente a aplicação da física quântica direto para fazer um LED e ter um controle melhor da qualidade da cor e da imagem. E isso aqui eu estou falando puramente de uso de materiais previstos pela mecânica quântica diretamente, essa aplicação, na tecnologia. Eu não estou falando do uso de propriedades quânticas para a tecnologia, como por exemplo seria um computador quântico, que você usa o princípio de superposição, emaranhamento para fazer ele funcionar. Eu estou falando que a física da matéria condensada, pelo seu estudo sobre os materiais, possibilitou a criação desses aparelhos. Então tudo isso é por conta da física da matéria condensada. Então assim, você já agradeceu a física da matéria condensada hoje? Então o fato é que a física da matéria condensada, a física quântica, tem real aplicação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida de fato como ela é. Mas essa aplicação não se vê a nível espiritual, a nível filosófico, metafísico, nem nada do tipo. Moldar a realidade conforme seu pensamento. Não, não é sobre isso. Ela está ligada à aplicação tecnológica. Porque não existiria tecnologia a nível que a gente tem hoje sem o estudo dos materiais e a possibilidade de uso deles. E isso é a física da matéria condensada. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase que eu acho, primeiro, muito interessante, e segundo, eu acho ela verdadeira. E aqui vocês ficam com a citação de Arthur Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que isso dá pra tirar um pouco do misticismo quântico e ajuda vocês verem qual é a aplicação real da física quântica na vida de vocês, tá? Se vocês quiserem que eu explique especificamente o funcionamento de algum dispositivo eletrônico, ou sei lá, como funciona um transistor, como funciona o LED, como funciona não sei o que, é só me pedir, tá? Tendo demanda, eu faço. E é isso, tá? Porque aí a gente fala definitivamente como a mecânica quântica, o ferramental da mecânica quântica possibilitou a existência desses materiais. É isso. Se você gostou desse vídeo, eu não sou de pedir isso, mas por favor, comenta, compartilha, curte, que isso ajuda demais na divulgação do canal e eu estou lutando agora para fazer isso aqui crescer, porque é um projeto que eu realmente tá no meu coração e eu quero poder ajudar e agregar em alguma coisa. Mas é isso, fiquem em paz e até logo!